Bem-amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, com a mente e o coração aberto para recebermos de Ti, de acordo com as nossas necessidades, e que tenhamos a consciência de que temos que fazer a nossa parte. Ajuda-nos, Senhor, no autoconhecimento. Ajuda-nos a sentirmos realmente cooperadores na Tua vinha e na certeza do Teu amparo, da Tua presença. Damos por iniciado a nossa reunião de perguntas e respostas da noite de hoje. Que Deus permaneça conosco agora e para todo sempre. Amém. Henrique. Boa noite a todos. Hoje é a última sexta-feira do ano de 2014 e, como sempre fazemos, as últimas sextas, perguntas e respostas sobre o tema doutrina espírita. Quem quiser fazer oralmente pode fazer, quem não quiser fazer oralmente através do papelzinho, nosso amigo Cláudio está à disposição. Mas eu tenho uma pergunta. Anita tem uma pergunta, primeira pergunta. Você acha normal? No microfone. Não, mas eu quero perguntar a você. Porque só quem está ouvindo a pergunta sou eu. Mas eu quero... Vá, você acha normal? Não, não quero que você repita, não. Quero que você responda. Ah, certo. Tem que saber qual é a pergunta. Vocês vão saber. O que aconteceu uma sexta-feira, aquele palestrante com toda aquela encenação aqui na plateia? É uma pergunta delicada. Qual a minha opinião sobre o que aconteceu numa sexta-feira, que eu não sei se foi essa ou anterior, né? Que teve um irmão nosso que falou. Vou dar minha opinião, Tanita. Você perguntou minha opinião. Não, a forma como falou, né? A senhora assistiu. Todo mundo, acho que a maioria aqui deve ter assistido. A maioria deve ter assistido. Não? Então, deixa ela dizer. Deixa eu ligar aqui para deixar que vocês estão exigindo ouvir voz audível. É o seguinte, eu não estava aqui com vocês na plateia, mas estava lá na sala do tratamento e, por incrível que pareça, nos sentimos terrivelmente incomodados. Parecia tudo menos uma palestra espírita. Quem presenciou sabe de que eu estou me referindo do assunto. Foi terrível. Tanto que eu peço desculpa a vocês, porque a doutrina não é isto. Não é espetáculo, não é teatro. Então foi terrível. Então é por isso que eu gostaria que, eu dei um toque, mas gostaria que Henrique enfatizasse mais o assunto. Bem, pessoal, respeitamos, nós não podemos aqui de forma nenhuma julgar quem quer que seja, a cada um segundo suas obras, mas acreditamos que a doutrina espírita ela deve ser passada de uma forma simples e objetiva. Nada contra a forma de cada um. Isso é uma opinião, volto a dizer, particular. Cada um aqui tem sua opinião. E respeito a opinião de todos. Mas nós viemos de uma escola que nos ensinou como mestre maior o Cristo, Kardec
que é a base, e José Ciro da Penha. Então sempre aprendemos que espiritismo deve ser passado de uma forma simples e objetiva. Me lembro, certa feita, nós estávamos com o Dr. Ciro alguns anos atrás, ele e minha esposa, conversando em nossa casa, sentado. Nós tínhamos esse hábito, quando ele ia para a nossa casa, nós ficávamos à noite, muitas vezes depois que terminava os trabalhos, conversando sobre espiritismo. E ele, com a vidência que ele tem, começava os espíritos então a se apresentar, e nós conversávamos como se encarnado o espírito ali tivesse. E ele via, descrevia, e nós fazíamos perguntas, os espíritos respondiam através dele. E me lembro que numa certa noite se apresentou um espírito de nome Mirabelle, que tem até um livro dele, que foi um dos maiores médiuns de efeito físico do mundo, Camille Mirabelle. O título do livro é Um Médium Extraordinário, que foi escrito, se não me engane, por Lamartine Palhares, se não me engane, falando exatamente sobre os fenômenos que Mirabelle, como médium de efeito físico, ele produzia. E nós, quando estávamos conversando, tinha uma cadeira vaga, eu, ele e Carla, e uma cadeira vaga. De repente ele olhou e disse: Henrique, sabe quem está aqui? Eu disse: não, que eu não vejo. Ele disse: rapaz, quem está aqui foi um dos maiores médiuns de efeito físico do mundo, que é de São Paulo, desencarnado, já tinha desencarnado, Mirabelle. E ele sentou aí. Estou vendo um homem perfeito aqui na frente. Aí ele começou o diálogo com Mirabelle, da emoção que ele estava de estar diante do espírito. E começou a conversa. Aí nessa conversa, Carla chega e diz: doutor Ciro, posso fazer uma pergunta a ele? Doutor Ciro, fique à vontade. Ele está dizendo aqui que fiquem à vontade. Ele, como se está em casa. Ela diz: como é que nós que falamos em público, que é uma responsabilidade muito grande, como é que nós devemos falar em público sobre a doutrina espírita? Aí ele disse: minha filha, toda vez que vocês forem falar em público, lembre-se de uma professorinha do interior dando aula àqueles alunos simples. Lembre-se sempre da imagem de uma professorinha no interior dando aula àquelas crianças que são simples, e fale da forma mais simples possível, porque o espiritismo ele tem que ser passado para o público, mas o público tem que compreender aquilo que é passado. Não adianta muitas vezes você falar num linguajar muito elevado que as pessoas não vão compreender nada, como aconteceu um fato que nós estávamos presentes num determinado centro, no interior, que o presidente do centro convidou um orador para falar no centro, e o orador começou a falar num linguajar científico, quando aqueles que estavam na plateia eram homens do campo, que não sabia nem o que era espírito, e estavam lá, e ele falando no linguajar rebuscado, que quando terminou, o presidente disse: eu disse a ele, eu bati nele, foi muito bonito o que você falou, mas ninguém entendeu nada. Então, a forma que nós aprendemos é a forma mais simples possível. Não é que tenha que ser um sermão, de forma nenhuma. Há o momento de uma descontração.
mas sempre buscando a seriedade e a forma. Não estamos aqui de forma nenhuma julgando, nem criticando, respeitamos, é a forma de cada um. Mas o que nós aprendemos na doutrina espírita é dessa forma. Foi assim que há muitos anos nós viemos ouvindo e aprendendo junto a Dr. Ciro, junto a Anita também, por que não? E a outros que têm muito mais estrada do que nós. Mas vamos às perguntas e procurar as respostas. Meu irmão, boa noite. É muito boa essa reunião de perguntas e respostas. Fale sobre as vidas passadas de Chico Xavier. Aí teria que ser acho que uma semana, né, Tim? Para falar sobre Chico Xavier. Assim, o próprio Chico Xavier, ele nunca praticamente revelou quem ele foi, mas aqueles que conviveram com ele durante 25 anos, 30 anos de convivência, dizem e afirmam, isso tem em livros, nós já lemos, afirmando que ele foi numa das existências Platão, numa das existências, ele foi o próprio Kardec, é um pseudônimo que ele usou porque numa existência anterior ele tinha sido um sacerdote druida de nome Allan Kardec, por isso que ele utilizou o nome de Kardec até para ocultar o nome dele, porque a obra que ele trouxe à Terra, o Livro dos Espíritos, é uma obra dos Espíritos. Não foi Kardec que escreveu. Ele organizou, fez as perguntas e os Espíritos responderam. Por isso que até o nome dele, ele ocultou. Até para não associarem pelo nome Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que ele possuía, e na França era um nome de peso, na área principalmente, porque ele era um pedagogo, tinha um nome a ser respeitado, ele não quis misturar o nome dele com a obra e utilizou o pseudônimo de Kardec. Dizem, isso aí eu vi do filho dele, eu vi o filho dele numa entrevista dizer que ao filho ele revelou que havia sido Allan Kardec, que no movimento espírita há uma divisão, uns defendem que ele foi, afirmam, e outros dizem que não vai alterar em nada. Isso é questão humana, ponto de vista, mas que nós, particularmente, isso é uma opinião também minha, cada um tem a sua, mas acredito também que ele tenha sido Kardec. Por quê? Porque se formos no livro Obras Póstumas, que foi um livro escrito depois da morte dele, dos escritos dele, que foi reunido e lançado, ele conversando com o espírito afirma que ele iria retornar no final do século ou no início para dar continuidade à obra. E em verdade, Chico renasce no início do século e fez o que fez na doutrina dos espíritos. Quem impulsionou a doutrina dos espíritos depois de Kardec, quem deu a continuidade foi Chico Xavier. E ele tinha um conhecimento de detalhes da vida de Kardec que ninguém sabia. Um exemplo: Kardec era estéril, não podia ter filhos. Chico sabia disso, mas nenhum outro autor sabia.
E ele, segundo o filho dele, conversando com o filho, ele disse ao filho que era a reencarnação de Kardec. Não vemos nisso nada demais, até porque a própria doutrina é reencarnacionista. E quem melhor do que ele para vir dar continuidade à obra? Começou e, num período curto de tempo, fez o que fez, mas não fez tudo. Reencarnou e deu continuidade, como também não encerrou, porque a doutrina ela é progressista, acompanha a ciência. Então, realmente é um espírito nobre, uma criatura boníssima, um espírito que estava muito além do nosso tempo. Se Jesus foi o maior espírito que passou pelo planeta Terra, então qual foi o maior que passou pelo Brasil? É difícil nós colocarmos numa balança, mas vários espíritos que reencarnaram no Brasil. Um exemplo, estava falando de Chico Xavier. Chico Xavier é um espírito. Irmã Dulce, outro espírito. Bezerra de Menezes, outro espírito. Eurípides Barçanufo, outro espírito. E centenas de criaturas que são espíritos de uma condição maravilhosa, mas que não tem nenhuma divulgação, mas que fazem verdadeiras obras, mas muitas vezes faz no anonimato. Tem espírito, tem criaturas que fazem, mas não permite, por exemplo, que uma reportagem vá lá filmar, nem entrevistar, porque não quer aparecer. Querem fazer no anonimato e fazem. Então, se for fazer uma lista, é muito grande de espíritos que vieram ao solo brasileiro e deixaram sua mensagem. Tanto aqueles que nós conhecemos, como muitos que nós não conhecemos, mas que fazem, que ajudam o próximo. Qual a visão do Espiritismo em relação à afirmação de que o Papa Francisco é o Papa do Apocalipse? Não tenho a menor ideia, nem posso afirmar, nem acredito que ninguém possa afirmar que o Papa Francisco seja o Papa do Apocalipse. Não. Ele vem realmente tentando modificar os conceitos e a forma que a igreja, com todo respeito, vinha se conduzindo. Ele traz uma nova proposta muito interessante, a forma como ele vem. Eu assisti no YouTube uma passagem dele, achei muito interessante, que ele vinha com a comitiva e na estrada tinha uma família com um filhinho de cadeira de roda. Ele mandou o carro parar, desceu, foi lá, pegou, abraçou a criança que estava na margem, beijou-a, abençoou-a. Isso foi um gesto para um Papa de muita grandeza, de humildade também, e talvez de compreensão, né? Parar um veículo que vem com todo aquele aparato para dar um beijo numa criatura que estava na margem da estrada. Realmente desejamos ao Papa Francisco que ele continue, né, cada vez mais com os seus exemplos, fazendo com que as pessoas possam refletir que não está a grandeza do Cristo, não está nos altares, não está no ouro, não está em nada disso. Está dentro de cada um de nós. Pois não. Estamos passando por essa mudança no planeta, pelo Apocalipse, na Bíblia.
Lili, não diria assim ao pé da letra, porque a Bíblia nós sabemos que foi escrita por homens, certo? Se você pegar, existem autores que fizeram um estudo sobre a Bíblia. De erros, tem para mais de 2.000 erros de ciência. Que um exemplo, a Terra parasse, se a Terra aqui parasse de vez, a gente ia bater, a gente ia sair da Terra. Você imagina um veículo desse, numa velocidade que gira no espaço, se desse um freio, não ficava nada. Então assim, existem estudos mostrando os erros humanos. Você vê, tem Bíblia que diz que condena o espiritismo, condena os médios. Como é que vai condenar os médios e o espiritismo se na época não existia nem o termo médio nem o termo espiritismo, que foi criado por Kardec? Existiam médiuns que eram com outras denominações que entravam em contato com os espíritos, aquela coisa toda, mas não tinha o termo médium, mediunidade, espírita, espiritismo, mas já tem Bíblia que condena. E o que é isso? Tradução que é alterado exatamente com um fim, combater. E existe a parte da Bíblia, existe, lógico, a parte moral, essa que a gente deve se apegar, né? A parte moral dos ensinamentos do Cristo. Mas grande parte foi o homem. Um exemplo, existia o termo reencarnação, esse termo foi banido. Antes se acreditava na reencarnação, mas por conta de uma mulher que era prostituta e casou lá com o rei, o imperador, ela era reencarnacionista, então fez a cabeça dele, do imperador, exatamente para que ele, num concílio com a igreja, tirasse o termo reencarnação. E foi feito isso. E mandou matar todas aquelas prostitutas que conviveram com ela. 500, né, Nitinha? 500. Mandou matar tudinho. Por quê? Qual era o receio dela? Ela sabia que ia retornar, ia renascer. Pelo que ela fez, né, do passado dela, aquela coisa toda. Então, para ela, para a sua consciência, vamos dizer, enganar a consciência, ela mandou que o marido, junto com a cúpula da igreja, excluísse o termo, e foi excluído, reencarnação. Então, assim, dizer que não, nós acreditamos o quê? Que isso é um processo que a Terra vem passando, lento, não é do dia para a noite. Começou. E lentamente nós estamos vendo os acontecimentos. E isso leva tempo. Não é, agora vai acabar tudo, quem é bom vai para um lado, quem é ruim, não. Mas quem está desencarnando em determinadas condições, para cá não volta. Isso é informação que os espíritos, através dos livros, estão dizendo que é uma triagem. Só vai retornar quem tiver condições de acompanhar o progresso que a Terra vai efetuar. Mas não é do dia para a noite. Boa noite, eu tenho 15 anos, sou filho de uma família espírita. Posso com essa idade, participar da reunião mediúnica de desenvolvimento, ou seja, educação mediúnica, André Luiz. É pelo nome, já tem crédito. André Luiz, se o irmão for Emmanuel, tá. Kardec, no livro dos médiuns, ele faz uma recomendação exatamente com relação à idade, né, para você participar dos trabalhos. Ele recomenda que uma criança não participe, até porque está em formação, ainda está se desenvolvendo. O que não quer dizer que toda regra não tem exceção. Nós mesmos conhecemos, a Anitta sabe disso, de um jovem que há muitos anos atrás ele participava da reunião de desobsessão tinha uns 14, né, 15 anos, né? Era menino mesmo. Mas por quê? Naturalmente a mediunidade
aflorou nele e ele convivia com isso com a maior tranquilidade. E participava conosco, há muitos anos atrás, já na reunião de obsessão, sem nenhum problema. Mas cada caso é um caso. Não estou dizendo com isso que você, André Luiz, não possa. Vai depender do amadurecimento. Mas o fato de estar vindo, de estar ouvindo, de estar procurando já ir lendo alguma coisa, isso é importante, porque naturalmente a sua mediunidade, se você, no caso, for portador, ela vai naturalmente se desenvolvendo. O que não quer dizer que você não possa. É um caso para ser, lógico, analisado para ver se há condição de você participar ou não. Insônia pode ser também um problema espiritual. Muita paz. Pode. Não quer dizer com isso que toda insônia seja espiritual. Existem questões orgânicas, mas pode, com certeza, ser também uma questão espiritual. Um espírito que, com a tenacidade, a persistência, junto ao encarnado, num momento, um exemplo de refazimento em que a pessoa vai dormir para descansar, se recompor, o espírito sabe que se a pessoa não dorme bem, com certeza vai acordar, ou seja, acordar não, que ele não dormiu, mas vai começar o dia sentindo todo o peso, todo o cansaço, toda a fadiga. Então pode ser uma questão espiritual, pode, mas você vindo à casa espírita, fazendo uma consulta, na consulta tem uma orientação, se passar o tratamento, faça o tratamento. Antes de dormir, procure ler, se puder, o Evangelho, que é remédio para qualquer doença moral. Vai lendo o Evangelho, refletindo, ora, pedindo a Deus, ao Cristo de Deus, ao seu guia espiritual, que se for algum espírito, que ele possa ser afastado, e procure relaxar para tentar dormir. A desencarnação involuntária, acidental, pode ser solicitada no processo da encarnação. E como ocorre a desencarnação? Só existe, segundo os espíritos, 2 momentos que são fatais: é o nascimento e a morte. Esses 2. Nascemos e morremos. Do nascimento ao desencarne há um período. Geralmente nós nos programamos no mundo espiritual, não todos, mas geralmente nos programamos no mundo espiritual para desempenhar determinada tarefa ou missão. E renascemos, mas nós temos o que se chama livre-arbítrio. Nós não somos máquinas programadas. Nós temos o livre-arbítrio. Um exemplo. Na minha programação, vamos supor que eu me programei para desencarnar com 80 anos. Teria essas condições para desencarnar com 80 anos. Mas eu posso, pela minha invigilância, pela minha imprudência, desencarnar com 20, com 30, com 40, com 50. Posso, pelos meus excessos, antecipar o meu desencarne. Como posso, dos 80, eu ir para 85, 90? Chama-se moratória, pelos meus merecimentos. Então, o fato é que o destino está em nossas mãos. Agora, se na minha programação eu deva morrer de determinado acidente, está na minha programação como um resgate, eu vou. No momento certo, pode ter certeza que
eu irei desencarnar, porque estava como uma forma de expiação, resgate, desencarnar. Mas se eu tenho uma programação para viver determinados anos, eu posso ou antecipar ou eu posso ultrapassar. Vai depender dos meus méritos ou da minha invigilância e minha imprudência. Não é uma questão matemática lógica. 2 + 2 são 4, porque diariamente eu altero o meu destino. Diariamente. Eu posso tomar determinadas atitudes que essas atitudes somem a meu favor, como também possa ser que eu tome determinadas atitudes que venham a contar negativamente. Então, se eu pego um carro, por exemplo, e boto 150 e acerto um poste, você se programou para morrer desse jeito? Não, foi minha imprudência. Não era para eu ter botado 150, para eu ter botado os 80, o que é permitido. Não era para eu ter bebido e ter pego no volante. Foi uma irresponsabilidade minha. Então eu respondo pelos meus atos. Sinto a presença de espíritos e vi uma vez muito rápido. Porém, ao fechar os olhos, vejo pessoas que não conheço e animais feios e pessoas sem pernas ou alguma parte do corpo. Isso tem alguma coisa a ver com mediunidade? Olha, se você está fechando os olhos e está vendo essas imagens, que o espírito, é bom que todos nós entendamos, ele pode se apresentar de diversas formas para o médium. Ele pode, um exemplo, você vê pessoas sem pernas ou sem alguma parte do corpo, pode ver espírito metade corpo, metade animal. O espírito, através do perispírito, ele modifica a sua forma para amedrontar, para criar o medo, o pavor. Se você fecha os olhos e vê essas imagens, porque tanto é que você vê que você está de olho fechado, não é verdade? O médium, ele pode fechar o olho aqui, ele vê. Ele não tem que estar com os olhos abertos. Ele fecha os olhos e vê o espírito. É uma condição talvez sua, de você ver. Agora está vendo os espíritos não muito agradáveis que estão se apresentando. Busque orar e vigiar, para que esses espíritos, eles possam serem afastados, esclarecidos. Não se apavore, não se perturbe. Você já tem um conhecimento, você já frequenta uma casa espírita. Busque ler principalmente Livro dos Médiuns, que é o maior tratado sobre mediunidade. Leia. Continue na frequência, ouvindo as reuniões públicas. No caso de necessidade, fazendo o tratamento. E lendo, que naturalmente, com certeza, tudo isso vai normalizando. Na ocasião da desencarnação, seja de forma natural ou não, como ocorre a separação do espírito da matéria e para onde ele vai no primeiro momento? Cada desencarnação é diferente da outra. Não existe duas iguais. Tudo vai depender da condição moral e espiritual do desencarnante. Quanto menos apego à matéria, mais fácil o desprendimento. Quanto maior apego, maior o sofrimento. Devemos buscar, lutar para, já em vida, irmos nos desprendendo de tudo aquilo que nos envolve. Não é fácil.
De forma nenhuma. Mas existe desencarne que o espírito, já disse aqui várias vezes, volto a repetir para quem não ouviu, de seu Lírio desencarnou, que é um dos nossos dirigentes daqui da nossa casa, Lírio Ferreira, que foi presidente da Federação Espírita Pernambucana. Desencarnou, o doutor Ciro foi lá no velório, na casa dele. A filha dele estava dando um verdadeiro espetáculo lá no caixão. Ele se apresentou a doutor Ciro e disse: Ciro, diga a ela que ou ela para de chorar, acaba com esse espetáculo, ou eu me retiro. Ele foi lá, disse: olha, teu pai está aqui, está mandando, ou você se cala ou ele vai sair. Ela parou na hora. Veja lá, a consciência do espírito recém-desencarnado. Dona Ceci Costa desencarnou, tinha 12 filhos, parece. No velório, ela incorporou no médio e saiu distribuindo os filhos todinho. Fulana, você fica com fulano. Beltrana, saiu distribuindo os filhos no velório. Isso é a consciência do espírito. Já tem outros que desencarna e vai junto do caixão. E quando fecha o caixão, ele diz: vou morrer sufocado, porque está apegado. Outros veem os vermes corroendo a carne e sente, dado o apego que tinha à matéria. Para onde vai quando desencarna? Jesus dizia: há muitas moradas na casa do Pai. Você vai para onde você merecer, não se preocupe. Aqui na terra, quem tem mais vai para um 5 estrelas, 6 estrelas, né? Não tem um, né? Tem um 6 estrelas na África, né? Vai para lá. Quem tem menos vai para um 5. Vai baixando 4, 3, 2, 1. Quem não tem no relento. Materialmente. Espiritualmente, a moeda é moral. Quem tem desencarno, fique tranquilo, não vai ficar do outro lado desabrigado. Agora, quem não tem, muitos ficam, minha gente, penando do mesmo jeito. Por isso que esse termo alma penada, que muita gente é uma alma penada, é porque o espírito desencarna e não tem referência. E fica para lá e para cá, não sabe para onde ir. Porque não tem crédito para isso. Então, nós só vamos para onde merecermos. É buscar fazer o melhor enquanto é tempo, para pelo menos quando desencarnar, ter uma hospedaria, para que a gente possa ser abrigado. Boa noite. Como devemos nos vestir? Eita! Cor e outro tipo. E os tipos de alimentação, e que tipo de alimentação seria a mais adequada para melhorar o nosso tratamento? Eu diria o seguinte: como devo me vestir, né? Que cor ou tipo? Nos vestir. Como devemos nos vestir? Olha, é questão de bom senso. Ninguém aqui vai para uma praia de paletó, de gravata, né? Acreditamos que não. Se você vai a uma casa espírita ou algum local, seja ele qual for, é procurar se vestir de acordo com o local, composto, porque é um local em que exige respeito. Mas a cor independe, branco, preto, vermelho, não existe isso em doutrina espírita. O que nós recomendamos é o quê? Que as pessoas procurem vir vestidas adequadamente para isso. Com relação à alimentação, para o tratamento, nós diríamos que mais importante do que o que nós comemos são os nossos pensamentos. Porque a alimentação, Jesus, ele fizeram a pergunta no livro dos Espíritos, se era permitido o homem comer carne. E os Espíritos responderam: dado a vossa constituição, a carne alimenta a carne.
Ou seja, ainda há uma necessidade do ser humano se alimentar da carne. Lógico, outros não se alimentam. Outros preferem peixe, outros preferem isso ou aquilo, outros só preferem verduras. A alimentação nós devemos nos alimentar daquilo que faça bem ao organismo. O que faça bem eu me alimento. Se eu sei que algo que eu vou comer me faz mal, eu devo evitar. Isso é uma questão de bom senso, de lógica. Eu vou procurar, lógico, as comidas mais saudáveis, que façam bem ao meu organismo. Se eu sei que determinada comida ela é muito carregada, que vai alterar minhas taxas, que isso, aquilo, outro, eu devo evitar. Diz o bom senso. Procurar o que é saudável. Mas a pessoa que come carne é pior do que quem não come? Não. De forma nenhuma. A pessoa pode comer a sua carne e ter muito mais condições do que aquele que é vegetariano. A condição não está aí. A condição é moral. Agora, devo me alimentar daquilo que é melhor para mim, para o meu organismo. O que for melhor, eu vou procurar. Agora, no dia, para aqueles que participam de reunião mediúnica, é recomendável uma alimentação leve no dia, para que no trabalho não venha a perturbar. Porque o médium, ele passa a ser um somatório numa reunião, ele doa fluidos. Então, o tipo de alimentação que eu vou ingerir pode dificultar o processo de digestão. E muitas vezes pode dar trabalho. Como posso ajudar meu filho que está passando momentos difíceis, sob tratamento desobsessivo, mas que não segue como deveria? Embora fique lembrando, faço evangelho no lar. Não moramos juntos. Posso fazer algo para ajudá-lo? O que a casa me aconselha? Bem, a senhora já está fazendo. Está procurando ajudá-lo, já passou as orientações. Agora, se ele segue ou não, a responsabilidade é dele. Seria muito bom se os filhos seguissem as orientações dos pais. Dos pais equilibrados, né? Porque tem pai e mãe. Se seguissem, você não pode fazer por ele. Ele tem que fazer por si próprio. A sua parte, você está fazendo o tratamento, está orientando, está buscando. Agora, ele tem que fazer a parte que compete a ele fazer. Ninguém pode substituir ninguém. Sei que uma mãe e um pai quer o melhor para o filho. Lógico. Mas, muitas vezes, o filho, ele não atende às orientações. A própria vida vai ensinar. Ele vai aprender pela dor, quando poderia evitar se seguisse a orientação. Mas continue, ore a Deus, ao Cristo de Deus, e converse com ele. A melhor coisa é o diálogo. Vá dialogando, buscando. Se ele quiser seguir a orientação, ótimo. Se não, paciência. A senhora fez sua parte. Qual a melhor maneira de se conduzir o evangelho no lar? Início, meio e fim. Geralmente o evangelho é um dia na semana e uma hora que você estabelece. Um exemplo. Eu vou fazer toda quarta-feira, 8 horas da noite. Eu estabeleci aquilo. Reúno sobre uma mesa, boto o evangelho. Quem quiser pode colocar uma garrafa de água para ser fluidificada. Coloca o evangelho ou um outro livro que também possa fazer parte do evangelho. Reúna aqueles da sua família que acreditem ou que queiram participar, independente se é espírito ou não. Às vezes a pessoa não é, mas tem boa vontade de participar. Faça uma prece simples. Abra o evangelho, leia o trecho que caiu. Quando terminar de ler, comentem sobre aquele trecho, trazendo para o dia de hoje.
Então você começa um exemplo sobre o perdão. Está lá dizendo no Evangelho, perdoar e não só 7, mas 70 vezes 7. Aí você lê o trecho, terminou, você diz, como é que o perdão, como é que a gente pode exercitar o perdão? Aí começa o diálogo e vai dialogando sobre aquilo que entendeu. Quando esgotar o assunto que acha que esgotou, continua. Marque aí pelo menos 30 minutos do Evangelho, de 30 a 1 hora no máximo. E vá, quando terminar o diálogo, terminar tudinho, faz uma prece de agradecimento e encerra o Evangelho. Depois, cada um, se quiser, toma a água, e isso rotineiramente. O que não quer dizer que teve uma quarta que eu não pude, vai morrer por conta disso? Não pôde fazer, força maior, faz na quinta. O importante é não deixar de fazer. No dia que não puder, por força maior, faz no outro dia. Portanto, que faça. Sonhos frequentes de um acidente pode ter a ver com espiritualidade. Sonho com um acidente de carro faz 3 meses. Sonhos frequentes de um acidente pode ter a ver com espiritualidade. Sonho com um acidente de carro faz 3 meses. Olha, não necessariamente tenha a ver. Existem vários fatores. Depende, muitas vezes, nós quando fixamos o pensamento numa imagem, algo, e ficamos com aquilo, geralmente nós sonhamos com aquilo. O acidente que você, no caso, o sonho que você tem com o acidente, é um acidente, você vê quem está no acidente, você não vê, foi com você o acidente, ou é com alguém que você conheça, ou são pessoas desconhecidas. Porque 3 meses, né? Mas são 3 meses diários, todos os dias. Alguém fez? Quem fez? Ah, foi contigo? Pois não. É diário isso? A sessão é assim. Mas não é uma coisa, mas é você se vê no sonho. Mas não sabe quem está dentro. Pô, então menos mal. Não se impressione com isso. Porque sonho a gente tem. E tem pessoas que eu sonho com um acidente de carro. Meu Deus, será que vai morrer alguém? Vai. Porque morre gente todo dia. Não é verdade? De carro, a pé, dormindo, de acidente, todo dia morre. Então, não se impressionar. Ore antes de dormir, leia e vá dormir. Não fique pensando, eita, vou dormir, vou sonhar de novo com um acidente. Agora, se você dirigisse o carro, você encarnado, estivesse dirigindo, correndo, eu disse, abre o olho. Isso é um aviso. O que há de mal no suicídio, é? É isso que há de mal no suicídio. Eu acho que a resposta dela aí tudo. Segundo os espíritos, a pior morte para um espírito é o suicídio. Se acha que sofre, tirando a vida, vai sofrer 10 vezes mais. Me lembro que Dr. Cid disse que uma vez se apresentou um espírito que havia se suicidado diante dele. O espírito se apresentou, era o Estapuru saindo. Ele vendo o Estapuru saindo pela pele. Ele se sentiu tão mal que ele teve que pedir para que um espírito viesse como um extintor de incêndio. Um exemplo, materializando, um extintor. O espírito deu um jato. Os Estapuru caíram todinho. Esse que é a sensação de mal-estar que ele sentiu perante o espírito do suicida. E os próprios suicidas que vêm narrar aquilo que passaram.
por terem tirado a vida. O desespero, ele diz, olha, se eu sofria, o meu sofrimento moral é uma dor que não tem nem como mensurar, a dor moral do suicídio. Então, afaste da mente quem pensar em tirar a vida. Porque se pensa que está sofrendo, prepare-se para sofrer. Porque o sofrimento, ele é transitório. Sofremos hoje, mas amanhã passa. Como as coisas boas também. Às vezes, estamos naquela fase boa, mas vai passar. Tem seu ciclo, tem sua função. Então, ore, peça a Deus a força para resistir e afaste do pensamento a ideia. A nossa morte é planejada ou por acaso? Nós ainda há pouco atrás falamos exatamente sobre isso, que temos o livre-arbítrio e que, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós podemos cumprir com o nosso tempo, antecipar ou postergar. Vai depender da nossa conduta. Claro que, salvo os casos em que nós, no mundo espiritual, de acordo com os nossos compromissos, temos determinados tipos de morte por resgate do nosso passado. Então nós solicitamos e no momento certo acontece, porque havia uma necessidade para isso. Mas no comum vai ser de acordo com a nossa conduta. Profissionais que dentro do seu trabalho eventualmente precisam tirar a vida de outras pessoas, vão ter que pagar por essas mortes. Me refiro aos policiais. Olhe, cada caso é um caso. Se a profissão da pessoa é policial, é ser policial, e que em determinada situação ele próprio se expõe ao perigo, à própria vida, e que num momento em que ele está se defendendo, ele, por exemplo, atira e mata, ele estava em legítima defesa. Ele não matou, ele não chegou porque é um policial, está aqui, pei. Matar por matar. Ele, pela profissão que exerce, o risco que ele tem como policial, automaticamente ele se expõe. Então ele tem que se precaver. Numa eventualidade, vamos supor, ele vai dar uma busca, uma apreensão, e a pessoa lá reage e vai, um exemplo, sacar uma arma para dar um tiro, e ele é mais rápido de dar um tiro, ele está se defendendo. Existem os atenuantes. Ele não matou porque ele quis, ele foi se defender. Um exemplo, Ayrton Senna morreu num acidente automobilístico. Aí vão perguntar, mas ele estava correndo, a profissão dele é piloto de Fórmula 1, ele quis morrer? Não, a profissão dele, o risco que ele tinha era aquele, e numa fatalidade aconteceu, ele desencarnou, que no livro de Assis Chateaubriand, Além da Notícia, o próprio Assis Chateaubriand vai no enterro dele, no velório, e quem recebe ele é o avô dele, e ele diz que ele estava como sem entender o que estava acontecendo, a multidão que parou o país, né? Quantos não choraram a morte dele? E o avô foi que recebeu ele, e ele estava como que sem compreender o que estava acontecendo, mas já estava acolhido pelo avô, seu merecimento. Mas ele não quis morrer no acidente, então ele não é um suicida. Suicida é aquele que ele comete o ato consciente.
de pegar uma arma, por exemplo, e dar um tiro. Como inconscientemente também nós podemos ser considerados suicida através dos nossos excessos. Aí o que aconteceu com o André Luiz foi chamado de suicida indireto. Ele não tinha o pensamento de morrer naquelas condições, mas quando desencarnou, os espíritos diziam suicida, suicida, e ele não compreendia o porquê. Então, no caso que foi citado aqui do policial, com certeza existem os atenuantes pela profissão, pelo risco que a profissão ela expõe o profissional. Temos ainda 3 minutos. Certo, Nitinha está lembrando, bem lembrado, que como policial ele também pode cometer abusos. Aí é outra história, né? Usando a farda para chegar e, através da farda, bater, agredir, ameaçar aquilo outro. Aí responde. Cada um responde pelos seus atos, não tem para onde. Por isso que Jesus dizia, a cada um segundo as suas obras. Nós só vamos responder pelas nossas obras. Aí cada um responde, mas vai responder. Temos 2 minutos. Um piloto kamikaze, certo? É a mesma situação. Um piloto desse, ele não vai com um pensamento de se matar, ele vai por um ideal, não é verdade? Ele tem um ideal e o ideal dele é aquele, e ele vai. Então, um kamikaze, com certeza, ele vai ter um atenuante, porque o ideal dele era, ele acreditava naquilo. A intenção, exatamente. É a intenção que está por trás. Quando a pessoa acredita, um exemplo, vou dar outro exemplo. Eu estou num barco, certo? Estou num barco. Aí vejo uma pessoa se afogando. Eu não sei nadar, mas meu impulso é de salvar a pessoa. Eu vou, pulo e morro. Eu quis morrer? Não. Eu sou um suicida? Não. Eu fui movido por um sentimento de salvar um ser humano. Eu nem pensei que eu não sabia nadar. Eu fui lá e me atirei. Eu não vou chegar do outro lado e vão dizer, você é um suicida. De forma nenhuma. Porque o gesto meu foi de salvar aquele que estava morrendo. E quem terminou desencarnando fui eu. Então existe a questão do sentimento e da intenção. Isso é que vai pesar. Chegamos ao nosso horário. Desejamos a todos um feliz ano novo. Que 2015 seja de muita conquista espiritual para todos nós, muito trabalho, e que nós possamos cada vez mais buscar os ensinamentos do Cristo nas nossas vidas. Vivemos num mundo material, num mundo que requisita de todos nós a sobrevivência, a luta pelo pão de cada dia, mas não podemos esquecer o pão espiritual. Não podemos esquecer que somos espíritos que retornaremos ao mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, e que, de acordo com as nossas conquistas aqui na Terra, com certeza, quando chegar o nosso momento, nós iremos receber de acordo com as nossas obras. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine, e até 2015, se Deus quiser. Vamos pedir ao nosso irmão Henrique para fazer a prece de agradecimento.
Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos pela bendita oportunidade que nos concede na noite de hoje, de aqui nos encontrarmos unidos e reunidos em Teu nome. Agradecemos, Senhor, pela assistência boa e amiga dos nossos benfeitores espirituais que nunca nos faltam. Que possamos retornar aos nossos lares na paz, na harmonia, no equilíbrio, e que neste ano que se aproxima, 2015, possamos verdadeiramente buscar os Teus ensinamentos e pô-los em prática. Sendo assim em Teu nome, em nome de Deus, com a permissão de Manuel Quintão, nosso dirigente maior, e toda a sua equipe espiritual, damos por finalizado a nossa primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita paz, saúde e progressos espirituais. Meus queridos irmãos, endossando os pensamentos e os sentimentos do nosso irmão, agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, a presença de vocês, o carinho, a paciência, que possamos unidos cada vez crescermos essa família do Manuel Quintão, com o amparo desses espíritos abnegados que estão sempre preocupados com todos os detalhes da nossa vida. Ele sempre nos diz que nos ama, não particularmente a Henrique, a Anita, a Carla, a qualquer outro, mas este amor intenso que eles têm por todos que frequentam esta casa. Então, vocês estão muito perto, muito próximo do nosso coração. Que Deus os abençoe.